Fala aí, pessoal. Então, dando continuidade aí no nossos vídeos no canal no YouTube. Hoje eu vou trazer para vocês de uma forma mais simplificada possível, né? Falando sobre o direito penal e da parte lá de princípio. Hoje eu vou falar apenas de princípio e depois nos próximos vídeos nós iremos falar acerca das outras partes, né, do direito penal. Mas hoje nós vamos falar sobre os princípios, os principais princípios do direito penal. Eu consegui aqui um resumo, eu acredito que vai ficar melhor do que os outros vídeos, né, até outros vídeos que eu fiz falando sobre o princípio, sobre os princípios, mas hoje eu acredito que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. E queria começar falando sobre o princípio da intervenção mínima, ou seja, a legislação penal, caso ela deve se restringir a fatos graves relativos a bens jurídicos importantes, né? Ou seja, que não possam ser protegidos pelos outros ramos do direito. E nesse caso é onde o direito penal ele entra em ação. No caso, entra-se o princípio da subsidiariedade, né, que nada mais é do que o direito penal ele é utilizado apenas em caráter subsidiário, ou seja, o direito penal ele entra em ação quando os demais ramos do direito não conseguem resolver, né, o conflito gerado. E também tem o princípio da fragmentariedade, ou seja, que a intervenção no direito penal, além de ser subsidiária, deve ser restrita à lesão ou ao perigo de lesão mais grave aos bens jurídicos selecionados, né? Nesse caso, a vida, o patrimônio, enfim, esses são os bens jurídicos que são protegidos a honra, que são protegidos pelo direito penal. Dando aí continuidade, o princípio da legalidade, e está até lá previsto no artigo 1º do Código Penal, que diz que para alguém ser condenado, o crime cometido deve ter previsão e combinação de pena expressa em lei, ou seja, escrita anterior à prática da infração, ou seja, antes de acontecer o crime, deve estar previsto isso em lei que trata-se de um crime. E tem também o princípio da anterioridade, ou seja, nada mais é do que a lei incriminadora, ela deve ter sido elaborada e estar valendo em vigência antes da prática criminosa. E esse princípio, né, ele veda-se que a lei penal, né, retroagirá, ou seja, ela volta a ter os seus efeitos, ela não pode voltar a valer para prejudicar o réu. Ou seja, uma lei que não está mais em vigor, ela não pode retroagir para poder prejudicar o réu. O réu é esse que está sendo acusado. Isso que acabei de falar, perdão, trata-se do princípio da irretroatividade da lei penal. E o princípio da irretroatividade, ele não se aplica na esfera processual penal. Isso a gente vai falar mais à frente sobre a questão processual. Nós estamos falando sobre direito material. Mas sim o princípio da imediatidade da lei processual. Então, pessoal, temos também a questão sobre a norma penal em branco. O que é a norma penal em branco? Nada mais é do que quando os seus preceitos primários, né, e determinado, ou seja, dependendo de complementação de outra norma, ou seja, ele depende de complementação de uma outra norma, ou seja, possui combinação da pena e seus preceitos ele depende de complementação de uma outra norma. Um exemplo é a questão de norma penal em branco homogênea, ou até mesmo na questão também de um ato administrativo, que é a norma penal em branco heterogênea, sob pena, né, no caso de ofender o princípio da legalidade. Nós temos o exemplo de crimes previstos na lei de drogas, ou seja, depende de uma complementação em relação ao conceito de droga, ou seja, depende de portarias, né, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Por isso que
trata-se de uma norma penal em branco. E nós temos também sobre a questão do princípio da responsabilidade pessoal do agente, ou seja, que a pena ela não pode passar da pessoa do condenado, mas a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens pode ser estendidas aos sucessores até o limite do valor do patrimônio transferido. Ou seja, a pena ela não pode ser para a pena que era para mim não pode ser para outra pessoa, a não ser que, no caso, os meus sucessores, eles respondam, no caso, eu não podendo responder, aí tem casos, né, onde qual os sucessores respondem, nós iremos falar isso em outro momento, mas a pena ela não pode ser para outras pessoas. Desculpa aí, tá, pessoal? A falha aí na questão da tá tendo queda de luz. Por isso que o vídeo vai sair aí até a hora que vai sair a falha, vai ficar um pouco escuro. Mas a pena ela não pode ser para outra pessoa. Se a pena é para mim, eu que tenho que responder, né? Aonde o nome mesmo diz, princípio da responsabilidade pessoal do agente. Se eu que cometi o delito, eu que cometi o crime, eu que tenho que responder. E temos também o princípio ao qual eu falei. Se eu não me engano, no último vídeo eu frisei bastante sobre ele, até fiz um vídeo acerca de um caso que aconteceu no estado de São Paulo. Não menos importante é o princípio da insignificância ou bagatela. Ou seja, é um princípio ao qual, né, que pese a conduta do agente se enquadre no tipo penal, ou seja, o fato será materialmente atípico, por não afetar o bem jurídico, ou seja, ele não é atípico porque ele não é considerado como crime, porque ele não afeta o bem jurídico tutelado de modo relevante para justificar a intervenção do direito penal. E temos também a questão do princípio da culpabilidade. O princípio da culpabilidade nada mais é do que para que o sujeito ativo, né, da infração penal, né, pessoa que comete crime, seja responsabilidade, ele deve ter agido com dolo ou culpa. O dolo é o que? Ele quis cometer o crime. A culpa ele cometeu por quê? Por uma imprudência, uma imperícia, uma negligência, ou seja, ele não quis cometer o crime propriamente dito, mas a sua conduta, né, fez com que ele cometesse o crime. E aí dentro do dolo tem o dolo eventual, né? O dolo eventual, nós iremos falar mais à frente, é quando ele quis o resultado, assumiu o risco de produzir. E tem também e aí também nessa questão também vai entrar o crime pré-doloso. É quando ele tem dolo no antecedente, a sua conduta a sua primeira intenção, ou seja, a sua primeira conduta foi dolosa e o resultado foi culposo, ou seja, dolo no antecedente e culpa no consequente. Culpa no consequente porque o crime ele teve a intenção de cometer o crime, mas no final aconteceu o crime por uma imprudência ou uma negligência, mas nós iremos falar sobre isso. Então, é importante também lembrar que se restar provado que o agente não tinha consciência de seus atos, não poderá ser penalizado. Esse aí é o princípio da culpabilidade. E até também eu estava vendo a questão sobre dos 7 réus lá do incêndio do Ninho do Urubu, que foram inocentados, né? Eles foram absolvidos pela Justiça do Estado do Rio de Janeiro e o juiz alegou sobre a questão de que por insuficiência de provas, né? E eu até pensando, será que não caberia a defesa, né? No caso das vítimas, alegar dolo eventual, porque foi feita a perícia na época e foi constatado que a instalação elétrica, o contêiner, foram instalados de forma provisória, mas eu não sei porque o que fez, né, o juiz a ter essa conclusão, até porque o Ministério Público, né,
tinha denunciado, tem até depois nós, em outro momento, né, posso falar propriamente desse assunto. Tem a decisão do processo, vamos depois ler na íntegra aí para vocês. Mas voltando aqui sobre a questão do direito penal, que diz que também que não haverá aplicação da pena em caso de existência de excludente de culpabilidade, ou seja, a inimputabilidade e consciência, né, de ilicitude. Nós até iremos falar mais à frente consciência de ilicitude e inexigibilidade de conduta diversa. Nós iremos mais na frente, em outro momento, falar também sobre a questão da excludente de ilicitude, ou seja, onde exclui o crime. E, por último, e não menos importante, temos também a questão sobre o princípio da adequação social, que diz que o direito, diz que determina a necessidade de atualização da norma penal incriminadora apenas em face daquelas condutas socialmente reprovadas. E aí tem uma observação, né, que o princípio, fiz até deixa aqui no resumo, tem uma observação. O princípio da adequação social, de acordo com a jurisprudência majoritária, não incide em relação aos crimes de exploração da prostituição e venda de CDs e DVDs pirata, né? Ou seja, esse princípio ele determina, né? Ou seja, que tem a necessidade que a norma ela é penal ela seja atualizada, no caso, para poder reprovar tal conduta. Esse é o princípio, ou seja, a norma penal ela deve se adequar sobre a questão social. Ela deve, no caso, passar por todo essa questão de atualização e para poder não julgar, né, não condenar, né, de forma inadequada, né? E então esse é o vídeo de hoje, pessoal, acerca dos princípios de direito. E o próximo vídeo nós iremos falar sobre a aplicação da lei penal, propriamente dita. E conforme eu falei aí, ver se em outro momento tem um tempo para poder falar sobre a questão dessa decisão lá do incêndio no Ninho do Urubu, que absolveu os réus, né? Ok? Então, comenta esse vídeo, compartilha, eu vou estar colocando lá no canal, tá ok? Espero que eu tenha esclarecido aí para vocês. Lembrando que eu não sei tudo, mas o pouco que eu sei eu compartilho com vocês para que vocês possam ficarem por dentro sobre os assuntos do direito, dos ramos do direito, né?